A paz do Senhor. Como é que estás? Bem, graças a Deus. Amém. Aqui também na mesma graça estamos bem. Estamos aqui no monte de verdadeiros adoradores. Viemos engrandecer o Senhor, buscar a face do Senhor como o próprio Senhor Jesus. Ele subiu ao monte falar com o Pai e nos deu essa responsabilidade de nós subirmos, nos separar, para podermos falar, nos comunicar com o Senhor. Porque Ele que é soberano, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. E viemos buscar o revivamento espiritual. Que o Senhor possa avivar a sua obra, para que o Senhor possa levantar a sua obra, que o Senhor possa nos vestir com poder e autoridade, para que possa abençoar a sua nação, o povo dele, o povo do ministério. É por isso que nós separamos este dia tão maravilhoso, para que possamos vir adorar ao Senhor neste monte separado por Ele, um monte de verdadeiros adoradores, aqueles que se prepararam rumo à Nova Jerusalém, a casa do Senhor verdadeiro, que se prepararam para seguir o Mestre, ir ao encontro do Senhor. Estamos nesse âmbito hoje, este momento, neste sábado, para virmos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Dando essa oportunidade à nossa mãe para dizer algo. Glória a Deus. Amém. Sim. Saudando os amados na paz do Senhor Jesus. Louvar a Deus porque Ele é bom, é maravilhoso. Ele que nos deu força para estar aqui nesse lugar. Uma coisa que não é fácil para nós estarmos aqui, mas Ele nos tem concedido essa graça, essa misericórdia. Estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Nesse lugar muito especial, você mesmo chegando aqui com dor, mesmo chegando aqui com perto, com angústia, você consegue sentir uma paz que excede todo o entendimento. E agradecermos mais pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque estamos aqui hoje, no sábado, estamos aqui a comemorar o aniversário da nossa filha aqui, que completa mais um ano, hoje dia 10, e somos muito gratos a Deus por isso. Estamos aqui para comemorar, estamos aqui a cortar o nosso bolo, a estender os nossos balões espirituais, nossos bolos espirituais. Estamos aqui numa grande festa com o nosso Mestre, com o nosso Jesus, porque nós amamos Ele, nós entregamos a vida a Ele. Por isso nós estamos gratos por estarmos aqui. Estamos tão felizes por estarmos nesse lugar, porque estamos abençoados na paz e na graça do amor de Jesus. Que você sinta também essa bênção, essa graça, seja concedido essa graça, esse amor que Ele tem para nós. Que você sinta a presença do Senhor em nome de Jesus. Amém. Sim, falando do dia aniversário da Elaine, eu recordei uma passagem muito interessante, muito abençoada, que fala do verdadeiro crente. Uma mensagem que foi pregada nesta semana, não sei se foi na quarta-feira ou quinta-feira, que essa mensagem fala do neto de Saul, o filho de Jonathan, o Mefibosete. Esse homem tão menos falado na Bíblia, menos pregados pelos ministros. Esse homem, quando o rei Davi foi perseguido por Absalão e saiu do palácio e fugiu porque queria ser morto pelo seu filho.
E esse homem era aleijado e foi enganado pelo seu escravo, pelo seu servo. Negou de preparar o jumento para ir ao encontro do rei, ir atrás do rei. E ficou em Jerusalém. E não usufruiu nada na vida dele. Ele não tomou banho, ele não fez barba, ele não se organizava, até o dia em que o seu Senhor voltou em paz em Jerusalém. E quando foi intercedido, quando o rei Davi voltava a Jerusalém, e o povo de Jerusalém e Judá o receberam, e o filho de Jonatã, que era amigo de Davi, o pai, que ele também achou graça diante do rei, e comia com ele, bebia com ele, sentava na mesma mesa com ele, e o recebeu. O rei ficou indignado, ele perguntou: mas eu tenho feito tudo, por que você não me seguiu? Ele disse que, não, meu servo me enganou. Meu servo me enganou, eu disse para albardar o jumento para te seguir, mas não, ele não fez isso, me fugiu, me enganou. E depois veio falar mentira à presença do rei. O rei indignado, ele disse que, não, eu já disse para você dividir as tuas terras, as tuas bênçãos, aquilo que eu te abençoei. Eu disse para dividir com o seu servo, com Ziba, o seu servo. Não precisa mais de justificar sobre a sua herança, sobre as suas bênçãos. Eu já decidi. O rei já decidiu que tem que dividir isso. Tem que dividir isso com. Tem que dividir isso com o seu servo. E aquele homem aleijado, Mefibosete, ele disse: não, rei, não precisa nós nos dividir. Eu abro mão de tudo. Eu dou, ele pode levar tudo. O que me alegra é eu ver o rosto do Senhor na sua casa com paz. O que me alegra é ver o Senhor chegando, é ver o Senhor na minha vida. É isso que me alegra. Mas o que tem nada a ver com o Dia Universal da Mulher de Deus? É porque nós estaremos a comemorar ao redor de bolos, ao redor de balões, ao redor de tudo. E nós entregamos tudo ao mundo. Isso é para o mundo. Ele é comemorar, é fazer aquilo, mais aquilo. A nossa comemoração é ver o Senhor feliz na nossa vida. É ver o Rei, o meu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, na casa dele em paz. Porque o rei é perseguido de várias formas. É perseguido porque as pessoas não amam o Senhor. As pessoas já amam as riquezas. As pessoas já amam muitas coisas. As pessoas já amam as famílias. As pessoas já amam os pastores, as congregações de luxuosas. As pessoas já amam as multidões. Mas não estão preocupados de ver o rosto do Senhor com a paz. É aquilo que a pastora me recordando sobre o aniversário veio na minha mente, que o Senhor é o bendito na nossa vida, é o bendito na vida de todos aqueles que creem, que todos aqueles que esperam no Senhor, eles querem ver o rosto do Senhor feliz. Aquilo que também falou o Senhor no livro de
de João 15, um dos versículos que ele fala que nós devemos guardar os seus mandamentos, andar nos seus preceitos. E a alegria do Senhor, a Senhor se alegrar em nós. É aí que a nossa alegria será completa. A nossa felicidade será completa. Quanto o Senhor se alegrar em nós. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Se a pastora não tem intervenção, vai nos dar a palavra. Talvez da palavra vai ter intervenção, porque é debate. Para nos debater, para falar das grandezas do Senhor, para falar do amor do Senhor, para falar das riquezas do Senhor, das bem-aventuranças do Senhor. O que nós sentimos na presença do Rei? O que nos envolve na presença do Rei? Quando nós estamos com o Rei, o que nós sentimos? O que os homens sentem estando na presença do Rei? Glória a Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso, ele é digno. A cada dia tem nos ensinado, tem nos abençoado com a palavra, tem nos mostrado o caminho de como nós devemos andar, devemos escapar desse mundo tenebroso, devemos ser livres de todo o mal, porque ele numa das suas missões, no livro de João 8, versículo 12, ele dizia o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Amém. Aquela pessoa que vai seguir, vai abraçar, vai amar o Senhor, essa pessoa que vai ter a luz do mundo, essa pessoa que vai estar bem, essa pessoa que vai ter a paz, essa pessoa que não vai se sentir oprimido. Ele não vai fazer coisas porque a pessoa não, se a pessoa não fazer, aquela pessoa vai lhe achar mal. Ele não vai obedecer os homens, mas sim vai fazer a vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo tem falado numa das suas missões, ele tem dito que se isso acontecesse, se eu fosse que eu agrado, faço a vontade dos homens, eu não seria servo de Deus. Porque o servo de Deus não faz a vontade dos homens, mas sim faz a vontade de Deus. Por isso ele dizia naquele povo, aquele povo que seguia ele, aquele povo que estava com Jesus por onde ele ia, ele dizia aos seus discípulos, ele disse, sabe, vocês só podem estar na luz quando vocês permanecerem na luz. Mas essa luz aqui, quando vocês se apartarem, ele vai se apartar de vocês, porque ele tem que permanecer. A pessoa pode estar bem quando estiver na presença do Senhor. A pessoa pode se sentir bem quando estiver na presença do Senhor. Por isso ele, no mesmo livro de João, capítulo 8, versículo 31, ele falava com os judeus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, essa minha palavra é que é a luz verdadeira, é que é ele a luz do Senhor, que é o Senhor. Verdadeiramente sereis meus discípulos e vocês vão conhecer essa verdade e essa verdade vai vos libertar. Porque essa pessoa que nunca ouviu essa mensagem que existe uma luz, que é Jesus, como é que ele vai saber que tem que permanecer na luz? Quem deve permanecer na luz é aquela pessoa que conhece essa luz, que tem o amor verdadeiro do Senhor. Essa pessoa tem um amor verdadeiro do Senhor. Ele tem um amor verdadeiro do Pai. Então, ele dizia para aquele povo: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês guardarem que verdadeiramente eu é que sou a luz do mundo. Não andar mais nas trevas, mas sim andarem na luz. Vocês verdadeiramente vão ser meus discípulos. E vocês vão conhecer essa verdade. Através dessa verdade, essa verdade vai vos libertar. Essa verdade vai vos transformar. Essa verdade vai vos curar. Essa verdade vai criar novas pessoas na vossa vida. Vai criar-se uma nova criatura em Cristo Jesus.
mas através de vocês conhecerem essa verdade, através de vocês receberem essa luz, porque é como aquele povo que estava na sombra da morte, que um dia a luz raiou na vida deles, e eles abraçaram aquela luz, e eles saíram da sombra da morte, e vieram para a luz e permaneceram na luz, e eles tiveram uma vida diferente, uma vida renovada, uma vida transformada, uma novas pessoas, com um novo comportamento, com nova forma de agir, com nova forma de ser. Porque muita gente só fala de Jesus, muita gente só incorpora Jesus. Não precisa você incorporar Jesus, mas você tem que se submeter a Ele. Você tem que submeter a sua vida a Ele. Mas muita gente só incorpora Jesus e procuram ganhar pão por esse nome. Porque esse nome é poderoso. Quem ouve falar de Jesus, a pessoa que aproxima. Quer saber mais de Jesus, porque Jesus é que é a vida. Então não precisamos nós de incorporar, mas sim temos que nos submeter a nossa vida a Ele. É por isso que nós dizemos que não, a pessoa só pode estar em mim, só pode ser meu discípulo quando guardar a minha palavra. Quando guardar os meus sinais, meus preceitos, meus ensinamentos, aquilo que eu tenho mostrado, aquilo que ele tem visto. Só essa pessoa que pode permanecer. E só essa pessoa se permanecer, não pode, isso pode acontecer na vida dele. E essa pessoa vai conhecer a verdade. E a verdade vai libertar essa pessoa. E a verdade vai transformar essa vida, a vida dessa pessoa. Por quê? Porque o mundo agora só fala de Jesus, mas a pessoa só se diz que é servo de Jesus. Mas a vida que a pessoa leva não diz que é servo de Jesus. O comportamento dessa pessoa. A pessoa só quer Jesus para andar como o mundo anda, mas ele tendo Jesus, protegendo ele de tudo. Mas continuando a andar como o mundo anda. Olha para a forma de dividir, como as pastoras vestem, as pastoras de agora. Os pastores de agora. Pastores, sim, é claro, quando estão na igreja, pastor, quando estão na igreja, estão ali de fato bem vestidinhos na igreja. Mas olha bem para eles dentro da igreja. Você há de ver que mesmo o pastor, mesmo a pastora, estão ali de cortes, o pastor está de punks, ou o pastor está de dreads, ou a pastora vestiu sim, está de fato sim, mas você há de ver a pastora de unhas, ele pintou, tem aquelas unhas grandes, do jeito como o mundo se comporta. Ele vestiu de uma forma atraente, uma forma atraente para atrair outras pessoas, não para atrair com a unção de Deus, mas sim para se apresentar ao mundo, não para se apresentar a Deus. E saindo dali da casa do Senhor, você pode bater as palmas como um homem um dia falou conosco e disse: você não imagina o que a pessoa é dentro da igreja e depois fora da igreja. Fora da igreja você nem pode reconhecer a mesma pessoa. É uma outra pessoa com uma nova forma de vestir, com uma nova forma de andar, um novo estilo, um outro comportamento. Mas não, aqueles que conheceram a verdade, que já foram transformados, já são nova criatura, dentro da igreja, fora da igreja, tem o mesmo comportamento, o mesmo caráter, a mesma forma de vestir, a mesma forma de agir, porque ele já é uma nova criatura. Por isso que houve aquela conversa do mestre com Nicodemos. Ele declarou ao Senhor que não, Nicodemos, você precisa ser uma nova pessoa, você tem que ser nascido de novo. Para ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Como é que aquela pessoa, pastor, que ainda não conheceu Jesus, você saindo da igreja, ele nunca entrou na tua igreja, e você saindo lá na igreja, você se comportando como ele se comporta, agindo como ele age, que vai se converter, vai gostar da vida que você leva, enquanto você vive a mesma vida que ele vive lá fora. Como é que vai ver se existe um Deus vivo na tua vida? Se o teu comportamento, até ele que não conhece Jesus, até fica assustado. Ele fica e diz: não, eu que não conheço Jesus, eu não tenho aquele comportamento. E aquele que é servo do Senhor tem um comportamento, tem uma forma de agir. Estranho, por quê? Porque ele só tem letra. Ele ainda não tem espírito do Senhor. Ele não age como aquela mensagem que diz de ontem, que foi ministrado ontem, que falava sobre os frutos da carne e as obras da carne, os frutos do Espírito. Porque tanto a carne tem os seus frutos, tanto o Espírito tem as suas obras. A pessoa se é conduzida pelo Espírito, anda através do Espírito,
fala no Espírito, move-se no Espírito, veste aquilo que o Espírito quer. Tudo na vida dessa pessoa depende do Espírito. Enquanto aquela pessoa que vive na carne, ele vive toda a imundície. Por isso que a carne permite que a pessoa não consiga se ver que ele não tem roupa. A carne faz a pessoa não se sentir que ele não está bem, não vestiu bem. Ele veste mal e não consegue sentir isso. Mas o Espírito, quando está dentro de pessoa, consegue fazer entender que não, assim você não está vestido. Assim você não está representando aquele que está acima de todas as coisas. Aquele que está acima de tudo. Assim não, ele não está dentro de ti. Quem está dentro de ti é aquela outra pessoa que gosta de ver as pessoas nuas. Sem roupa, sem tomar banho. Muita gente não gosta de tomar banho. Não saber que é influência satânica, é um mal que lhe faz que ele não goste de tomar banho. Até tem pessoas que até trabalham tão bem sucedidas, coloca perfume para a pessoa sair de manhã. É uma pessoa que tem chuveiro na casa dele, tem uma casa de banho e tem o privilégio de ter uma boa casa de banho, mas não consegue para entrar na casa de banho porque o mal lhe oprime. Tem pessoas que acabam meses com tranças se estragarem, a cabeça sujar. Mas como o mal tem domínio na vida daquela pessoa, ele não consegue sentir nojo na cabeça, não consegue sentir sujeira, não consegue se sentir mal, que não, eu não estou bem. Por quê? Porque são as obras da carne. As obras da carne levam a pessoa para a sujeira, para a sujidade, tudo que é sujo, tudo aquilo que não presta, ele está lá. Mas o Espírito, quando entra na vida de alguém, e aquela pessoa começa a andar através do Espírito, tudo muda, tudo se transforma. É uma nova pessoa, é uma nova criatura. Não está preocupado com o mundo. A intenção dessa pessoa, ele se inclina para Jesus. Ele deposita confiança. Ele se acha como uma pessoa muito especial, claro, porque está limpa, está purificado. Não tem nenhuma carga, não tem nenhum peso. Mas isso só acontece através da misericórdia do Senhor, pastor. Então essa é a mensagem. Sinta-se abençoado. Receba a palavra. Receba o amor verdadeiro do Rei. Porque verdadeiramente só está bem aquele que está em Cristo Jesus. A palavra frisa muito bem que sem mim nada podeis fazer, afirmando o próprio Jesus. Ele diz que sem Ele ninguém pode fazer alguma coisa. Ninguém pode ter paz. Ninguém pode ter amor. Ninguém pode ter compaixão, ninguém pode se sentir bem sem Jesus Cristo. Então receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida e você vai estar bem. É essa palavra de encorajamento, essa palavra é que vem, para a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que sai. Essa palavra que muda o comportamento do verdadeiro homem e mulher de Deus. Porque sempre de verdade, na verdade, tem que haver diferença entre aquele que está a servir a Deus e aquele que está a servir o mundo. Mas agora os homens de Deus e mulheres de Deus andam abraçadinhos com o mundo. Amam o mundo e as suas concupiscências. Não abre o coração, o espaço para que o Senhor se manifeste na vida dele, que o Senhor possa se alegrar. O Senhor não tem se alegrado com muitas pessoas, com muitos ministros, corpo de Cristo, que se chamam corpo de Cristo. Porque não andam como o Senhor anda, não andam como o Senhor andou. Não se manifesta da maneira como o Senhor se manifestou. Não permite que o Senhor se apresente na vida deles. Eles querem levar o Senhor para onde eles querem. Não querem ir onde o Senhor quer. É por isso que o mundo está embaraçado. Não há diferença, aquilo que estava a frisar, pastora, dizendo que encontra o pastor com dread. Com dread. Na altura nós chamávamos aquilo de Rastafari. Agora já deram, Satanás trocou de nome, embelezou aquilo,
chama dread. Vem de onde? Vamos ver a essência, o começo. O começo de dread. Quem faziam os dreads? Eram Jamani. Jamani são homens de Deus. São homens de Deus. Jamaica. Os Jamanes são homens de Deus. Então, quero dizer que se usam dread, Jamani, e aquilo provém dos jamaicanos, consumidores de drogas, consumidores de yamba, no outro sítio, em Angola chama de yamba, para Moçambique chama de cerume. Usadores de drogas. Então, era a identificação deles, daqueles consumidores, daqueles possessos, daqueles viciados. Então, foi trazido a imundícia na igreja. As pastoras usam, estão lá, estão aí com Jamani, chamado vulgo dreads, e a imundícia. A vida deles no mundo, maneira de vestir, maneira de se comportar, maneira de falar, da imundícia. Levaram a imundícia e trouxeram na casa do Senhor. A heresia não é somente em falar. Nós falamos sem abrir a boca. A nossa vida, a nossa maneira de ser, testemunha quem somos nós e o nosso Pai. Então, tenho dito que, de facto, são homens de Deus. Mas eu vejo outras pessoas que não tem nada a ver com Deus. Só tem letra como a ciência ensinados no mundo. Conhecem a palavra, mas não conhecem Jesus. Então esse vem o despertar. E tem que haver a diferença. Temos que produzir os frutos dignos de arrependimento. Os novos frutos feitos em Cristo Jesus. Os frutos que agradam o Senhor. Os frutos que Jesus, olhando para nós, se alegra de nós. Como, por exemplo, hoje é dia aniversário da mais nova da casa. E nós nos preocupamos de querer ver o rosto do Senhor feliz. E viemos ao monte para falar com o Senhor, conversar com o Senhor. Debater com o Senhor. Nos alegrar com o Senhor. E alimentar o povo através do lar. Então é essa preocupação. Como aquele homem se alegrou por volta do rei feliz em Jerusalém. E nós nos alegramos de ver o Senhor a voltar, a reconquistar os corações dos homens. Voltar o Senhor ser adorado verdadeiramente pelos crentes verdadeiros, não os crentes mundanos. Então é esse convite para se levantar. Se juntem nós. Está aí o ministério que prega o verdadeiro evangelho. O ministério que fala de Deus verdadeiro e mostra Deus verdadeiro. O ministério Luz de Deus, que vem mostrar o segredo de Deus escondido, que Ele escondeu, para neste tempo anunciar aos homens que deve haver a diferença do homem do mundo e o homem de Deus, de mulher do mundo e mulher de Deus, na forma de falar, na forma de andar, na forma de pensar, os próprios projetos. O homem de Deus tem que ser os projetos dele, ver o Senhor feliz na vida dele. Olhar para pastor Buque, Jesus olhar para pastor Buque, se alegrar.
Olhar para a pastora Isneda, se alegrar. Olhar para a mulher de Deus, Elane, se alegrar. Para Anastâcia, se alegrar. Para Antônio, se alegrar. Para tal fulano, se alegrar. Como Mefibosete se alegrou pelo Senhor, pelo seu Senhor, o rei Davi. É o rei Davi, quando Mefibosete, ele disse que não, meu Senhor, não há que é para nós que começarmos a criar intriga através disso. Não. O que eu digo, ele pode levar tudo. O que me alegra é eu ver o rosto do Senhor, do meu Senhor, voltar em paz em Jerusalém, na casa dele. Você imagina como que Davi se alegrou por aquele servo? Você já pensou como que Deus pode se alegrar, Senhor Jesus, se alegrar na nossa vida, por nós deixarmos o mundo e suas concupiscências e nos apegar ao Senhor, olhar para o Senhor, andar com o Senhor. Você já imaginaste que alegria do Senhor íamos colocar no coração dele? Nós abominar o mundo, entregar o mundo e as suas concupiscências, nos apegar ao Senhor. Você já imaginou? Mas você vai dizer que não, mas eu junto multidões, eu tenho multidões, eu sou ministro, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou corpo eclesiástico, eu sou crente. Onde eu estou junto multidões? Junta multidões para onde? Essa multidão que você junta é santificado. É santo. Santo quer dizer separado. É separado para Cristo. Vive a vida de Cristo. São abençoados, essa multidão. Essa igreja lotada leva as pessoas verdadeiramente convertidas que vão rumo a Jerusalém. Estão dispostas as pessoas para morrer por Cristo Jesus. Se aparecer um possesso usado pelo Satanás com katanas, é machado, é tronco, e que nós queremos matar todos a crente. Aquele que é crente vem para aqui para ser decapitado. Eu acredito que o mesmo pastor pode dizer que não, você conhece o meu pai. Jesus não é meu pai, não. Você pode abrir mão mesmo, na verdade, dessa igreja, desse templo luxuoso aí. Você pode abrir mão. Como aquele servo de Davi. O Mefibosete, que abriu mão de todas as suas terras dos seus pais. A fartura, ele abriu mão. Você pode abrir mão? Pense um pouco. Se reconcilia com o Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, e compaixão. Obrigado, Pai Espírito. Obrigado pela mensagem, pela exortação, pelos ensinamentos, pelo avivamento. Obrigado, Pai, pela tua mensagem. O Senhor nos abençoe, os seus servos. Pai, que a unção do Senhor contempla quem for abrir, Pai, que a unção do Senhor possa se manifestar. Que a unção do Senhor possa se manifestar, para que haja mudança, transformação, libertação, que haja cura, haja tudo de bom e seja glorificado o teu santo nome. O possesso seja liberto, o cativado sai de cativeiro, aquele que é repreendido na sinagoga de Satanás do mal. Seja desvendados agora os seus olhos e comece a enxergar e ver o caminho do Senhor aberto, e o caminho que está a traçar, está a andar. É o caminho, é uma estrada grande, é aquele caminho grande que leva à perdição. Mas o caminho verdadeiro do Senhor é estreito, é apertado.
não entra com a imundícia. E seja abençoado, transformado e liberto para a glória do Senhor. No nome sobre os nomes.